Olá, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e nós estamos no capítulo 2. Se você não assistiu o vídeo de introdução, é muito importante você assistir porque nós vamos falar sobre alguns temas que aquele contexto vai fazer toda a diferença agora. E o vídeo que nós fizemos na semana passada também, porque é uma continuação. Nós, semana passada, estudamos o capítulo 2, do verso 1 ao 10, e nós vamos dar continuidade do verso 11 ao 22. Peço que você tenha feito ou faça uma leitura prévia para a gente poder estudar. E nós, nos versículos de 1 a 10, falamos sobre a nova vida em Cristo. E agora nós vamos falar nessa nova humanidade em Cristo. Essa nova humanidade que está numa nova posição. E essa posição está em Cristo. Então está bem claro aqui que o apóstolo Paulo, ele começa o seu argumento dizendo quem nós éramos. Se você olhar o versículo 11, ele vai dizer que nós éramos gentios por nascimento e éramos chamados de incircunciso. Quanto por aqueles que eram chamados à circuncisão. Ou seja, para os israelitas, todos nós éramos apenas pecadores, pessoas sem Deus. E de fato, quando nós não estamos ligados com Deus, né, e óbvio, depois de Cristo, por meio de Cristo, de fato, nós não somos filhos de Deus. Nós somos criaturas. Nós somos qualquer coisa. De fato, a linguagem de Paulo aqui vai dizer que nós somos mortos. Se você ler o versículo 1, nós estávamos mortos nas transgressões e pecados. Então essa é a condição do ser humano, é uma condição de morto. Um ser humano sem Cristo, mas um ser humano em Cristo é a condição de vivo. E é interessante porque ele gasta esses dois primeiros versículos, 11 e 12, falando dessa condição, lembrando quem nós éramos, uma condição do homem sem Cristo. Mas, a partir do verso 13 ao 22, ele vai mostrar quem nós somos em Cristo. Então, a primeira coisa que a gente pode ver no verso 13 aí é que nós fomos aproximados de Deus por causa de Jesus. Aliás, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho. Caminho para quê? Caminho que chega aonde? O caminho de Deus, o caminho que chega até Deus, porque ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, andar no caminho de Deus, andar em Jesus, é estar andando em Deus, para Deus, por meio de Deus. É essa complexidade maravilhosa que nós temos ao adentrar a família da fé. No verso 14 vai dizer que nós temos paz, e é muito importante isso, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Então, havia uma guerra entre ser gentil e ser israelita, e Jesus derrubou esse muro. Agora, não é uma sociedade que tem a ver com Deus, não é uma cultura que tem a ver com Deus, não é um idioma que tem a ver com Deus. Agora é uma humanidade que tem a ver com Deus. E isso vai além de cultura, língua, costume, tem a ver com relacionamento. Nós temos paz agora, uns com os outros, e paz com Deus. No versículo 15, ele vai mostrar a abolição da lei. Confira aí comigo. Anulando em seu corpo, Jesus, né? A lei dos mandamentos expressa em ordenança. Criando, né, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, tanto gentios quanto judeus, um novo homem, uma nova humanidade. De fato, um novo homem não é só um novo indivíduo. Um novo homem é uma nova humanidade. Não enxerga só a si, enxerga o outro. Enxerga a si enxergando o outro, enxerga o outro enxergando a si. Então esse novo jeito de ser gente é assim, é olhando para todos os lados, não é só para o umbigo. No versículo 15, no versículo 16, vai falar da reconciliação. Porque ele reconciliou com Deus
os dois em um só corpo por meio da cruz. Então é a cruz, a morte de Jesus, que traz essa reconciliação. E por último, o acesso ao Pai pelo Espírito, nos versos 17 e 18. Né? Principalmente o 18, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então não importa se você é gentil ou se você é judeu, é por meio de Jesus que nós temos acesso ao Pai, a partir daquilo que eu já citei, que é João 14,6. Jesus é o caminho tanto para o judeu quanto para o gentil. É o caminho para você, é o caminho para mim. Jesus é esse acesso ao Pai, e é por meio do Espírito, esse Espírito que nos cela, mostrando que nós fomos redimidos por Jesus, porque fomos escolhidos por Deus Pai. Se você não entendeu isso, é porque você perdeu alguns vídeos, e eu convido você, assista para que você entenda melhor essa carta aos Efésios, o capítulo 2. Então, quem nós somos, né? Ou melhor, quem nós éramos e quem nós somos. Qual é essa posição que nós temos? E ele vai mostrar muito bem isso dos versos 19 a 22, sobre a antiga aliança e a nova aliança. E eu quero ler com você, porque, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do Espírito Santo. Volta à temática. Enquanto no versículo 18 é por um só Espírito, aqui é por seu Espírito. Mas esses 4 versos, 19 a 22, mostra a diferença da antiga aliança para a nova aliança. Então, na antiga aliança, nós éramos estrangeiros, pessoas sem Deus. Na nova aliança, nós somos concidadãos do reino de Deus, ou do reinado de Deus. Na antiga aliança, nós éramos peregrinos. Na nova aliança, nós somos família de Deus. Olha a transformação de alguém que está de passagem, que está um andante pela vida, para a família de Deus. Nós estávamos sem base, soltos pelo mundo na antiga aliança. Agora, na nova aliança, nós estamos sobre a base, que é a pedra angular, é Jesus. Jesus é a nossa base. E aí faz nos lembrar Mateus capítulo 7, quando Jesus fala que o tolo, ele construiu a sua casa sobre a areia. E quando ele constrói sobre a areia, ele constrói sem base. E por isso que quando vem as dificuldades, a casa se leva. O sábio constrói sobre a base que é Jesus, os ensinamentos de Jesus no capítulo 7 de Mateus. A base são os ensinamentos de Jesus. E essa base é sólida, que vem as dificuldades, mas essa casa não se abala. Então é essa base que nós temos em Cristo. E nós estamos sem crescimento. Nós éramos apenas a pessoa que nascia, crescia e morria. Agora nós estamos crescendo em Deus, com propósito. Nós estamos crescendo, mostrando Deus para as pessoas, porque Deus tem nos transformado a cada dia. Lembra-se, isso não é mérito nosso. E por último, nós vivíamos sem propósito de vida. Se você lembrar os versos de 1 a 10, nós falamos muito sobre isso, sobre uma condição humana sem Cristo. Quem está morto. Quem está morto não tem propósito. Quem está morto não tem por que viver, né? Morto espiritualmente, óbvio. Não tem por que fazer as coisas. Está morto, não tem objetivo. Agora, na nova aliança, nós somos edifício, templo, a habitação do Espírito Santo. E isso nos dá o maior propósito, que é glorificar a Deus o Pai. Aquele que nos escolheu, que pelo Filho nos redimiu e que pelo Teu Espírito nos selou. Esse é o nosso propósito de vida. Essa é a nova humanidade. É você, sou eu, não sendo apenas
um novo ser humano enquanto indivíduo, mas uma nova humanidade que está sobre nós, o que nós levamos Deus para as pessoas, porque nós somos concidadãos, nós somos famílias de Deus, nós estamos sobre a pedra angular, nós temos o crescimento no Senhor e nós somos essa morada do Espírito Santo. E isso é a nova humanidade. É ter esse privilégio e grande responsabilidade de mostrar Deus para o mundo, que tem vivido por dias tão difíceis e dias que parece que Deus está tão distante. Pois é, eu e você que temos andado nos caminhos, que Deus veio até nós, trouxe o seu Santo Espírito e nos habita, que fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Nós somos as pessoas com esperança para mostrar para o mundo: Deus existe, Ele está vivo e atuante, e eu sou um novo projeto de Deus, você é um novo projeto de Deus. E mostre para as pessoas que Deus tem projetos para que elas se tornem nova humanidade. E eu quero terminar com as 3 perguntas. Primeira pergunta: quem era você antes de Jesus? Uma segunda pergunta: quem é você hoje em Jesus? E por último, qual o seu propósito de vida? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.